Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu o convido a se inscrever e a clicar no sininho, pois assim você será informado quando novos vídeos forem postados. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é do norte-coreano todo poderoso, segundo a mídia, Kim Jong-un. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se você estivesse num beco escuro, caminhando à noite, e esse monstruoso sujeito aparecesse na sua frente e tentasse te roubar, ou te assaltar, ou te ameaçasse de alguma forma, você entregaria a sua carteira e sairia correndo? Provavelmente não. Se você tiver mais de 1,5 m e pesar mais de 50 quilos, essa criatura provavelmente não vai te assustar. Pois bem, o que a mídia faz, de um modo geral, é mentir para as pessoas e criar ilusões. Qualquer um que já dirigiu ou passou de carro ou caminhando pela Avenida Indianópolis em São Paulo ou pela região central de Criciúma sabe muito bem que nem tudo que tem seios é mulher. Nos tempos modernos a gente sabe disso. E nem tudo o que você vê na televisão, no noticiário especialmente, é verdade. Aliás, quase nada do que você vê é verdade. Quase tudo é uma grande farsa. E eu me lembro que um tempo atrás, enquanto eu ainda me importava por ouvir músicas, ter CDs e esse tipo de comportamento adequado ao que o sistema, de um modo geral, quer das pessoas e oferece através dos diversos mecanismos de pão e circo, eu gostava de uma música do Bruce Springsteen chamada Devils and Dust. E uma parte dessa música que me chamava muito a atenção era uma parte em que ele dizia: "What if what you do to survive kills the things you love? Fear is a powerful thing." Quer dizer que o medo é algo poderoso. E essa parte do refrão da música me chamava bastante a atenção, eu achava aquilo muito interessante e muito forte. E, de fato, eventualmente, com o passar dos anos e com o meu amadurecimento, com novos aprendizados, com um crescimento espiritual, com o conhecimento de verdades que outrora eu achava serem ilusões, e com o desfalecer de farsas e mentiras que eu tinha por verdades absolutas, eu consegui compreender de uma forma mais profunda o que, de fato, o medo pode fazer com o ser humano. E nesse vídeo eu quero tratar de um tema desse ser de grande importância para a maioria das pessoas. As pessoas, de um modo geral, que são em grau maior ou menor influenciadas pela mídia, acabam acreditando em certas mentiras contadas vez após vez, se tornam verdades absolutas para essas pessoas. E a mídia tem a função de criar
essas ilusões às pessoas. E ao longo dos anos, ao longo de décadas, nós temos visto, como essas ilusões afetam o status quo na sociedade, afeta o consciente e o inconsciente das pessoas e o chamado consciente coletivo. E tempos atrás, anos atrás, até 2 décadas atrás, nós tínhamos o caso da Guerra Fria, em que as pessoas eram levadas a acreditar que existia de fato uma rusga insolucionável entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e sendo ambos potências militares, entre aspas, o mundo inteiro corria o risco de ser aniquilado caso essas duas superpotências nucleares viessem a entrar em confronto uma com a outra. E em ambos os países, os políticos criavam leis que buscavam aumentar o orçamento de defesa. E a União Soviética gastava o que não tinha, pois tinha uma população miserável, e os Estados Unidos gastava bilhões ou trilhões de dólares em desenvolvimento e pesquisa e fabricação de armamentos. E houve uma época, inclusive, em que as pessoas viviam preocupadas com uma tal de guerra nas estrelas. Da minha perspectiva, isso nunca existiu. Sempre foram mecanismos de controle mental e de forma que, através do medo, as pessoas fossem dessensibilizadas, doutrinadas, manipuladas, alienadas a viverem num estado de completo medo, pânico, sempre na ponta dos dedos, com a sensação de que a qualquer momento uma bomba pode explodir e queimar os ares. A força da mídia é tão grande que muitas pessoas acreditam que, de fato, bombas atômicas, bombas nucleares existem. Eu tenho 99% de certeza que elas existem. Não existe qualquer evidência da existência de armas nucleares e nem mesmo aquelas explosões de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial em 1945 provam a existência dessas armas atômicas. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para alguns documentários com imagens e comprovações de que há muito CGI, ou seja, imagens geradas por computador, muita manipulação, aliás, tudo é manipulação naquilo que diz respeito a testes nucleares, explosões nucleares, as explosões de Hiroshima e Nagasaki. Tudo isso é uma grande farsa. E aí você vai me dizer: ei, Matrix Revelada, qual é o propósito disso, cara? Por que alguém iria inventar uma mentira dessas e brincar com um assunto tão sério? Ó, amiguinho, é muito simples. Quando você é dominado pelo medo, você é facilmente controlado. E quando você cria dicotomias e divide pessoas em lados diferentes, quais pessoas se sentem ameaçadas pelo outro lado, você divide e você domina.
Além disso, existe o aspecto econômico e financeiro por trás disso. Os orçamentos militares desses países com armas nucleares são absurdamente grandes, enormes, gigantescos, multibilionários. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma infinidade de farsas que visam embolsar o dinheiro dos impostos dos cidadãos americanos. A NASA é uma dessas farsas, a CIA é uma dessas farsas, o Pentágono é uma dessas farsas. E toda a corrida armamentista também é uma dessas farsas. Então, além da dominação, os aspectos de se aumentar orçamentos e, através de corrupção, se embolsar bilhões pagos em impostos pelo contribuinte. Então, eu não quero reinventar a roda, não vou refazer o que já foi feito por outros antes, no sentido de demonstrar e de provar que armas nucleares não existem e que tudo isso não passa de uma grande farsa. Então, o que nós temos visto hoje, nos dias atuais, é esse gordinho do lado esquerdo da tela, em constante briga com os Estados Unidos. Nós temos esse outro marionete aí, esse bonecão da mídia americana, ameaçando eliminar a Coreia do Norte do mapa. Mas nós não vamos vê-lo fazer isso, porque a intenção não é invadir a paupérrima Coreia do Norte, se é que aquilo existe. Pode existir lá o território, mas o Estado da Coreia do Norte em si é uma grande farsa. E arma nuclear naquele lugar é uma farsa maior ainda. Não existe, amiguinhos, não existe. O gordinho coreano não tem arma nuclear alguma. E olhando aí para o Donald Trump, não se esqueçam que esse marionete aí é uma cria da mídia. Além de ser empresário, esse sujeito apresentava um programa na televisão, cujo nome eu não me lembro porque não assisto televisão, mas era um programa no qual ele, enquanto um poderoso executivo de suas empresas, iria contratar executivos para estagiarem em uma de suas empresas ou na holding da sua empresa, sei lá onde, e essas pessoas passavam por testes e faziam provas no sentido de serem aprovadas ou não, e aí tinha aquela famosa frase do Trump em que ele dizia a um dos participantes: "You're fired." Lembram disso? No Brasil teve uma versão disso, e se não me engano era o topetudo Roberto Justus que apresentava, e acho que o Dória andou apresentando uma temporada desse programa também. Não me lembro o nome, eu acho que era o Aprendiz, isso, alguma coisa assim. Então, pessoas como o João Dória, por exemplo, que é prefeito de São Paulo, conhecem muito bem a mídia. O Donald Trump é cria da mídia. Esses sujeitos sabem manipular muito bem. Esses sujeitos são excelentes atores. Essas pessoas sabem se portar diante das câmeras. Eles sabem dizer aquilo que precisa ser dito para manipular as pessoas. Dito isso, você pode estar se perguntando: e o que esses sujeitos aí ganham com isso? Bem, além de poder, status, dinheiro, eles fazem parte de elites ocultistas que dominam
não apenas o nosso chiqueiro Brasilis, mas dominam o mundo, inclusive o país mais poderoso do mundo. Quem manda não aparece. Alguns de nós sabemos quem são aqueles que mandam. Aqueles que estão por trás aí das reuniões do grupo Bilderberg, aqueles que estão por trás do Bohemian Grove, ou que participam dos rituais satânicos do Bohemian Grove, ou aqueles que fazem parte da maçonaria, que é o braço executivo de entrada para essas sociedades secretas que mandam no mundo. Então, esses sujeitos sabem de um plano de dominação. E esses sujeitos sabem muito bem quem de fato puxa as cordinhas, e essas cordinhas não são puxadas por seres humanos, meus amigos. Quem já leu a Bíblia e conhece Efésios capítulo 6, sabe muito bem do que eu estou falando. A nossa luta não é contra carne e sangue. Eu tenho isso muito claro na minha mente. E se você aí que me ouve se diz cristão e não tem a menor noção do que significa Efésios 6, amiguinho, se liga. Você está mais perdido que cobra com dor de cabeça, cara. Então, esses marionetes aí são simplesmente colocados onde estão porque eles têm uma missão a ser cumprida, e essa missão é comandada por aqueles que mandam no mundo. Vejam um trechinho aqui de uma matéria criticando aí essa palhaçada toda que essa gente apronta, criticando essa farsa essa farsa dessa suposta ameaça de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Então, vamos dar uma olhada nisso, e aí vocês vão poder julgar por vocês mesmos se essa farsa toda é de fato uma ameaça, ou se não passa de uma bem preparada armação para deixar as pessoas amedrontadas e dessa forma serem dominadas. Então, assistam aí a um trechinho disso e eu já volto com vocês. 여도 방월에는 담중항의 뜰앞과 잇닿아 있는 동해 관문의 전초길지이며 선초소 군인들은 조국 수호의 맨 앞장에 서 있는 운전 보초병이라고 하시며 크나큰 영광과 행복을 안겨주시는 경야는 최고 사령관 동지께 뜨거운 감사의 인사를 드리고 드리는 군인들입니다. 친근하신 그이주 가슴이 흘러 차갑게나 그 숨결로 따뜻한 마음 하늘 같은 비듬에 끌려 우리 모두 따르며 사네. 그의 없이 못 살아 김정은 동지, 그의 없이 못 살아 우리 못 살아 우리 운명 김정은 동지, 그의 없으면 우리 못 살아. 천만의 청대 전사들을 성군혁명의 길에서 생사고락을 함께하는 동지의 전우로 굳게 믿어 내세워주시는 경야는 최고 사령관 동지.
Isso realmente parece para vocês um treinamento militar sério? Consegue imaginar soldados fazendo treinamentos caricatos como esse? 백두산의 번개와도 같이 단숨에 적진을 타고 앉아 원수들을 모조리 쓸어버릴 수 있게 튼튼히 준비된 우리 인민군대를 당할 자 이 세상에 없습니다. 경의하는 최고 사령관 동지께서는 전투훈련을 더욱 강화하여 모든 전투원들을 정찰, 침투, 습격, 파괴 등 그 어떤 어려운 전투 임무도 훌륭히 수행하는 만능 병사, 다병종화된 싸움꾼들로 준비시킬 때 대한 파업을 지시하셨습니다. 조선인민군 준비되었습니다. 토쟁이 나온 파란산 결심이라고 높이 평가하셔 조선인민군 해군 무기들의 실전 대비에는 신형 반함선 로켓 투입이 남김없이 과실했다고 하시면서 주체적 해군 무력 강화의 측에서는 무시하게 들어맞았다고 멋있다고 목표 식별 능력이 대단히 높다고 하시면서 커다란 만족을 표시. Bem, vocês, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição. E vocês vão poder aí confirmar aí e assistir o vídeo todo, naturalmente em inglês. Quem não fala inglês, joga lá na tradução automática ali do YouTube, e mesmo que a tradução não seja 100%, dá para se ter uma ideia do que está sendo explicado. Então, há motivos mais do que suficientes para que não apenas eu, mas várias pessoas estejam conscientes de que tudo isso é uma farsa, ou acreditem que tudo isso não passa de uma grande mentira, de uma grande farsa, de uma grande armação. Esse suposto conflito entre Coreia do Norte e Estados Unidos é mentira. Isso sempre deixar as pessoas na ponta dos dedos, isso cria controle mental, as pessoas falam sobre isso o tempo inteiro, perdem tempo sobre esses assuntos. Eu vejo aí, as pessoas me colocam em grupos e eu recebo aí através do, sei lá, o pessoal chama isso de Messenger, eu uso através do Facebook, as pessoas mandam essas mensagens o tempo todo, e as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão deprimidas por causa disso. Esse controle mental é demoníaco, amiguinhos. Há muita magia negra, muita feitiçaria por trás de tudo isso. E não interessa se você acredita ou não, eles acreditam. E essas coisas têm controle sobre as pessoas. Então, a minha intenção com esse vídeo segue naturalmente essa proposta desse canal Matrix Revelada, de ajudar as pessoas a acordarem e a entenderem que o mundo é um grande palco. Nós vivemos num grande palco e alguns poucos sabem dessa farsa, alguns poucos são os atores nessa grande comédia humana. Alguns poucos puxam as cordinhas dos atores e alguns poucos manipulam a sociedade numa certa direção, conforme já estabelecido nos planos desses que mandam no mundo. Alguns exemplos disso são George Orwell e Aldous Huxley. Leia esses livros, leia os livros desses autores, leia O Admirável Mundo Novo ou 1984, por exemplo, e você vai ver que tudo isso que nós estamos vendo hoje e o direcionamento que vem sendo dado ao mundo foi planejado há muito tempo. Huxley e Orwell, por exemplo, que escreveram na década de 30, 40, 50 sobre um mundo depois dos anos 2000,
começo do século XXI, eles sabiam o que estava sendo planejado. Esses canalhas tinham insider information, porque faziam parte de sociedades secretas, eram maçons, filhos de maçons, de famílias tradicionalmente alcunhadas de Illuminati. Esses ocultistas que mandam no mundo têm um plano traçado há muito tempo. Esse plano não é novo, esse plano não vem de décadas, esse plano vem desde a fundação do mundo. Na antiga Babilônia já se buscava isso. Nimrod já foi um grande rebelde nesse sentido. Então, é isso, amiguinhos. Eu não vou me estender mais, eu queria apenas fazer esse curto comentário como uma introdução a esses vídeos, né, todo isso que eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, falando sobre essa farsa, essa grande mentira, que é a questão nuclear, a existência de armas nucleares, e inclusive falando também dessa mentira que é essa suposta briga, possível guerra nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Não existe. Os Estados Unidos são potência militar, eles têm super soldados, super soldiers, eles têm equipamentos extremamente modernos, com altíssima tecnologia, podem atingir um alvo remotamente, sem a necessidade de pilotos em caças ou bombardeiros. Eles podem fazer isso até mesmo através de drones hoje em dia. Provavelmente já tem até mesmo robôs militarizados com a função de serem utilizados em possíveis grupos, mas armamentos nucleares não existem. Tudo isso, inclusive, serve para colocar pessoas olhando para um lado da tecnologia que não interessa, que não serve para nada, que aliás cumpre a função de colocar medo nas pessoas, enquanto na realidade o que está acontecendo em termos de tecnologia está relacionado a questões de inteligência artificial, a questões do CERN, a questão do D-Wave e computing, ou seja, computação quântica, que está aí abrindo dimensões e mexendo com tempo e espaço, criando ilusões e provavelmente fazendo aí um grande esforço para se rasgar um véu interdimensional e trazer para a nossa dimensão criaturas espirituais poderosas que alguns tolos acham que são seres alienígenas de outros planetas e não são. São criaturas demoníacas, são anjos caídos, conforme descritos em Gênesis capítulo 6, ou nos livros de Enoque, ou Jasher. Então, enquanto as pessoas ficam apavoradas, amedrontadas e em pânico por conta de farsas como essa briga com a Coreia do Norte, eles estão fazendo coisas muito mais tenebrosas, muito mais sinistras. Então é isso. Deem uma olhada na descrição desse meu vídeo. Eu vou deixar alguns links e espero que essas minhas palavras e esse material que eu vou deixar aí disponível para vocês possam ajudá-los a sair dessa matriz de mentiras, dessa ilusão, de toda essa farsa, e possa começar a abrir os olhos de vocês para uma realidade muito maior do que aquela que a mídia empurra goela abaixo. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.